Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem? Vamos estar chegando aí na sala, todo mundo, para a gente compartilhar aquela palavra de Deus, aquele alimento para o seu coração. Então chama todo mundo para vir, para chegar, né? Avisa aí a turma no Face, pelo WhatsApp, e em nome de Jesus vai ser bênção. Amém? Já já nós vamos dar início aqui para a nossa mensagem hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai chamando todo mundo aí, avisa os irmãos, para a gente iniciando aqui o nosso culto online, já agradecendo, né, a nossa equipe, nosso cameraman, a nossa anfitriã aqui que cedeu o espaço para nós, que Deus venha abençoar muito a vida deles, né, e nós cremos que vai ser bênção nesse período que nós estamos aí de quarentena. Deus proporcionou uma maneira para a gente ministrar a palavra para vocês, ao coração de vocês. Nós estamos aqui na dispensação do Espírito Santo, aguardando coisas melhores aí e coisas maiores que Deus vai vir. Amém? Chama todo mundo lá, manda zap, liga para eles lá, que vai ser uma bênção, tenho certeza, em nome de Jesus. Chama o pessoal da célula também. Talvez tem gente lá na sua célula que não frequenta. Manda o WhatsApp lá para eles. O pessoal disponibilizou lá o endereço lá no grupo. Então, vai mandando para eles lá e vai deixando o comentário também. Vai ser muito legal essa experiência nova que Deus está nos proporcionando. Amém? Comentando a paz do Senhor. O pessoal está comentando a paz do Senhor. Tá saudando já o início. Tá entrando mais gente. Aguardar um pouquinho, já tem 17 pessoas. Tem quantas? 17. 17. Se quiser sentar aí no banquinho, pode sentar, tá? Tá. Só aguardando aí o pessoal entrar, dar o horário, e daí a gente já vai dar início aqui à nossa live. Amém? Já estão me falando aqui que meu cunhado está na live aí. Cunhado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço aí para cunhado e para as meninas, tá? Chama a galera aí para participar, viu? Deus abençoe aí vocês. Davi Rocha.
Pai do Senhor, presbítero Davi, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Espero abençoar vocês com essa ministração da palavra. Deus abençoe muito. Muito sim. Vamos então. Uhum. Amém, irmãos? Já vamos dar início. Já são pouco mais de 8 horas. E eu quero te convidar para nós iniciarmos o nosso culto online, uma oração. Então você que está aí na sua casa, você está com a sua família aí na sala, seja onde for, através do celular, do computador, que você possa se unir aí agora com a sua família, para nós estarmos levantando um clamor ao Senhor, para que Deus venha ter misericórdia da nossa nação, Deus venha nos guardar de todo mal, Deus venha nos proteger. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus guardando o seu povo, livrando o seu povo do mal. Quando acontecia arrependimento, quando acontecia do povo se voltar para Deus e buscar a Deus, Deus livrava o seu povo das doenças, de todo o mal que acontecia. Então eu queria te convidar agora para nós estarmos levantando esse clamor em favor da nossa nação, da nossa cidade, da nossa família. Então gostaria que você, nesse momento, que você aí na sua casa, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar diante de Deus, vamos fazer esse momento de clamor e buscar o Senhor pela nossa nação, pelas nossas cidades. A palavra do Senhor diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Então nós precisamos orar para que o Senhor venha ter misericórdia. Precisamos orar para que Deus venha nos guardar. Muitos ainda estão trabalhando, muitos ainda estão tendo que pegar ônibus lotados e estarem no contato com pessoas. Então, que o Senhor venha nos guardar, nos cobrir com sangue, nos livrar de todo mal, de toda doença. Amém? Então eu queria te convidar para nesse momento você curvar a sua cabeça aí na sua casa. Oramos ao Senhor, clame a Deus nesse momento em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos, Senhor, em Tua presença, meu Deus, para clamar, Senhor, pela nossa nação, meu Pai. Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo no Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, meu Pai. Senhor, venha nos guardar de toda doença, de todo mal, Senhor. De toda enfermidade, meu Deus, que tem assolado esse mundo, meu Pai. Esse vírus, meu Pai, que tem contaminado pessoas, que tem matado pessoas. Meu Deus, nós queremos clamar nesse momento, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, do nosso país, Senhor, do nosso povo, meu Pai. Senhor, que a Tua mão venha estar estendida, Senhor, meu Pai, sobre nós, nos livrando, nos guardando, Senhor, de toda doença, de todo mal. Senhor, guarda-nos, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Nos esconde, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor. Meu Pai, nos livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro pela cidade de Biporã, Senhor.
Senhor, pela nossa cidade. Meu Pai, eu oro, Senhor, para que, meu Deus, o Senhor venha livrar o nosso povo, o povo da nossa cidade de todo mal. Senhor, livrar, meu Deus, a nossa cidade desse vírus, meu Pai, dessa doença. Meu Pai, que o nosso povo venha a ser guardado, o nosso povo venha a ser, meu Pai, guardado por Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo mal, meu Deus. Pai, eu oro também por Jataizinho, Senhor. Está aqui do lado, Senhor. Ah, meu Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar aquela cidade, Senhor. Livrar, Senhor, aquela cidade de todo mal. Nós oramos também por Uraí, Senhor. Meu Pai, vai guardando aquele povo, Senhor. Vai livrando aquele povo de toda doença, de todo vírus, meu Pai. De toda epidemia, de toda pandemia, Senhor. No nome de Jesus, livra o nosso povo, Senhor. Cuida do teu povo, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos protege. Meu Deus, nós não estamos imunes, Senhor, a esse vírus. Nós estamos aí, Senhor. Senhor, tendo que fazer nossas coisas nas ruas, às vezes tendo que trabalhar. Mas nós cremos num Deus que é poderoso para guardar o teu povo, para livrar o teu povo do mal. Senhor, guarda as nossas famílias, ó Pai. Que elas não sejam, meu Pai, infectadas com esse vírus, ó Pai. O Senhor conhece cada família, Senhor. Senhor, por isso nós oramos, ó Pai. Nós levantamos esse clamor nesse dia, meu Pai. A sua palavra diz que se nós te buscarmos, se nós clamarmos, se nós nos arrependermos, Senhor, de todo mal, o Senhor vai sarar a nossa terra. Por isso, Senhor, nós oramos nessa noite, meu Pai. Sara a nossa terra. Sara Ibiporã, Jataizinho, Uraí. Sara o Brasil, Senhor. Sara o povo dessa nação. Meu Pai, nós oramos nessa noite, meu Pai, crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. E aí na sua casa, aí na sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, e no versículo 8 até o 16. 1 Reis 17, versículo 8 até o 16. Não vou conseguir ouvir vocês, mas quem encontrou diz amém. Comenta amém aí nos comentários. Vamos ler? 1 Reis 17, versículo 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traga-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias.
E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém, irmãos? Até aqui. Quero compartilhar algumas lições sobre esse texto nessa noite. E o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é a maneira como Deus nos sustenta na crise. Nós temos passado várias crises ultimamente, não somente nessa questão de doença, de enfermidade, mas já há algum tempo o Brasil vem passando por uma crise financeira. E eu queria trazer para você alguns pontos dentro dessa mensagem sobre como Deus nos sustenta no meio da crise. Sobre como Deus age na nossa vida em meio à crise. E o primeiro ponto é a maneira como Deus nos sustenta na crise. Quando você olhar para o texto, se você começar a ler a partir do capítulo 17, você vai ver que Elias estava fugindo do rei Acabe, de Jezabel. Ele profetiza que não haveria chuva senão pela palavra dele. Então, depois que ele profetiza isso, Deus ordena que ele primeiro vá para o ribeiro de Querite, e quando aquele ribeiro está secando, né, ali ele foi alimentado pelos corvos, e quando aquele ribeiro de água começa a secar, Deus ordena que ele vá até Sarepta de Sidom, e ali haveria uma viúva que o sustentaria. E Elias então obedece à voz do Senhor, e quando ele chega naquela cidade, em Sarepta, e ele encontra aquela viúva, ele vê que é uma viúva que estava pegando o seu último graveto para fazer seu último pão, seu último bolo, para que ela comesse com seu filho e morresse. E eu fico pensando que talvez quando Elias recebeu essa palavra de Deus, dizendo: Elias, vai para Sarepta que uma viúva lá vai te sustentar. Talvez Elias pensou que essa viúva seria uma viúva que, quando o marido morreu, havia deixado uma herança para ela, talvez uma viúva que fosse bem de vida, uma viúva que tivesse condições de sustentar ele na crise. Mas quando Elias chega lá, ele encontra uma viúva quase morrendo, já nas suas últimas atitudes ali, nos seus últimos atos, para que ela comesse a sua última comida e morresse. Então, mas quando ele chega lá, a realidade é outra. Mas eu fico pensando que era exatamente ali que Deus iria sustentá-lo. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo sobre como Deus nos sustenta na crise? É que no meio da crise, Deus usa os meios que nós não entendemos. Então, talvez Elias achava que seria uma viúva rica, mas era uma viúva pobre, quase morrendo. Então, em meio à crise, Deus vai usar meios na nossa vida que nós não entendemos. Talvez na nossa cabeça seja de uma maneira que Deus vai fazer, mas Deus faz da maneira que Ele acha que tem que ser. E é a maneira correta. Mas isso muitas vezes nos confunde. Né? Porque talvez quando Elias chegou ali, ele ficou confuso. Como Deus me manda para cá, dizendo que uma viúva vai me sustentar?
mas ela tem menos condição do que eu de me sustentar. Mas é assim que Deus age, irmãos. Porque os milagres acontecem na nossa vida quando os meios naturais a terminam. Então é exatamente aí que Deus começa a agir. Quando os meios naturais terminam, quando as portas se fecham, quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando a gente encontra uma situação que parece que é pior que a nossa, é de lá que Deus vai tirar o meio para te sustentar em meio à crise. E às vezes Deus faz isso para ver como é que a gente vai agir. Para ver como é que a gente vai aceitar, como é que a gente vai ver essa situação. Então olha só para Elias. Deus usa uma situação, Deus usa uma viúva numa situação pior do que a dele. Mas é exatamente ali que Deus faz o milagre e Deus sustenta tanto Elias como ela no meio de uma crise. Mas se você olhar para aquela situação, não tinha como Deus tirar nada dali, aos olhos humanos. Mas foi exatamente ali que Deus tirou algo para que Elias fosse sustentado e a viúva também fosse sustentado no meio daquela crise. Então, meu irmão, eu não sei qual é a crise que você está passando. Eu não sei em que área da sua vida que você está passando uma crise. Talvez seja financeira. Talvez no meio dessa epidemia, dessa pandemia, você esteja com medo, achando que a doença vai chegar sobre a tua casa. Mas eu quero te dizer que Deus, o nosso Deus, é um Deus que nos sustenta em meio à crise. É um Deus que cuida de nós em meio à crise. Então talvez você olhe para a crise que você está enfrentando e diga assim: como que eu vou vencer isso? A situação que eu me encontro é terrível. Uma situação tão difícil que eu olho e parece que não tem como sair nada dessa situação. Mas eu quero dizer para você que Deus vai usar situações que você não espera, que você não imagina. Deus vai usar meios que você não espera, que você não imagina, de onde você menos espera. Deus vai usar essa situação, essas pessoas, esses meios para te sustentar no meio da crise. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós em meio à crise. Amém? Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para o seu coração. É que a maneira que Deus nos sustenta em meio à crise não é a maneira como nós imaginamos que seria a melhor. Mas a maneira de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós só precisamos crer no Deus que cuida de nós em meio à crise. Amém? Mas um segundo ponto que eu quero abordar com você está no versículo 10 até o 14, 1 Reis 17, versículo 10 até o 14. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 17 de 1 Reis. Diz assim: Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: Traga-me, peço uma vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, chamou e lhe disse: Traga-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traga-me para fora. Depois fará para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até o dia que o Senhor mande chuva sobre a terra. Irmãos, uma segunda lição que eu quero deixar no teu coração nessa noite, para que nós possamos ser sustentados em meia crise, para que nós possamos sobreviver em meia crise, é que, primeiro, nós precisamos fazer para Deus. E esse Deus que nos sustenta no meio da crise, esse mesmo Deus vai nos sustentar. Elias disse para aquela viúva, quando ela tinha somente para ela e para o seu filho, Elias disse: faz primeiro para mim, porque se você fizer para mim primeiro, Deus vai fazer na tua vida e vai te sustentar em meio à crise. Havia uma crise ali em Israel. Elias tinha liberado uma palavra que não choveria enquanto ele não liberasse aquela palavra. Então ficou naquela terra aproximadamente 3 anos e 6 meses sem chuva. Então não tinha alimento. Então o povo ali estava em falta de alimento, estava numa crise. E aquela viúva era fruto disso. E quando ela encontra com ele e tem toda aquela conversa que nós lemos no texto, Elias disse para ela: faz primeiro para mim, e o meu Deus vai te sustentar enquanto não houver chuva na terra. A farinha não vai acabar e nem o azeite na tua casa. E eu fico pensando na situação dessa viúva, irmãos, porque ela só tinha condições de fazer um último bolo, um último pão, que ela ia comer e o seu filho também. Então ela ficou numa situação assim: ou eu faço para ele, ou eu faço para mim. Porque se eu fizer para Elias, se eu fizer para o profeta, não vai ter para mim. Eu acho que ficou essa dúvida na cabeça dele. Mas em tempos de crise, irmãos, nós temos essa tendência de ficar como ela ficou. No meio dessas crises, de epidemias, de pandemias, em crises financeiras, nós temos essa tendência de querer ajuntar, de querer guardar. Nós vemos as pessoas indo para os mercados, fazendo compras, e às vezes ali economizando o máximo de dinheiro que elas têm, porque elas pensam assim: eu preciso economizar agora, porque quando a crise chegar, eu tenho uma reserva, eu tenho algo guardado, então eu não vou passar necessidade, porque eu tenho essa quantia guardada, essa proteção, né? Essa contingência guardada. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o texto, a viúva, ao invés de fazer para ela fez o que o profeta estava falando. Ela foi lá, fez aquele bolo que ela ia comer, aquela reserva que ela tinha, aquela última reserva, e ela fez primeiro para o profeta, fez primeiro para Elias. E aí o que aconteceu? Deus fez um milagre dentro da casa dela, porque enquanto não choveu sobre a terra, a farinha nunca mais acabou daquele pote, e nem o azeite daquela botija. Então, e o que eu aprendo, irmãos, sobre Deus nos sustentar no meio da crise? É que quando eu tenho uma atitude de fé, de fazer primeiro para Deus, de fazer primeiro para o Senhor, Deus faz para mim e me sustenta no meio da crise. Então, irmãos, esse é o segredo para Deus me sustentar. Eu preciso ter uma atitude de fé e fazer primeiro para Deus. Ao invés de querer ficar guardando para mim aquela última contingência, aquele último recurso, faça para Deus. E eu quero deixar alguns textos. E no versículo 31, diz assim: não andem inquietos
nem ansiosos por coisa alguma, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu li aqui Mateus 6, versículo 31 até o 33. E esse texto vem confirmar o que eu estou falando para você, irmão. Durante o capítulo 6, se você pegar alguns versículos para trás, você vai ver Jesus falando com o povo. Porque o povo estava preocupado com aquilo que ia vestir, com aquilo que ia comer, com aquilo que ia beber. E Jesus vem dizendo para eles, ensinando como Deus cuida de nós. Jesus está dizendo assim: se você buscar em primeiro lugar o reino, buscar em primeiro lugar a sua justiça, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, fazer para Deus em primeiro lugar, honrar Deus em primeiro lugar, aquilo que você tem que vestir, aquilo que você tem que comer, aquilo que você tem que beber, Deus vai providenciar tudo isso para você. E você não vai precisar andar preocupado em meio à crise. Se vai faltar emprego, se vai faltar comida, se a doença vai... Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai te sustentar em meio à crise. E foi o que aquela viúva fez. Ela fez primeiro para o profeta, fez primeiro para Deus e não faltou nada na casa dela. Com aquela atitude que ela teve, Deus fez com que a multiplicação entrasse na casa dela. E ela teve comida para passar toda a crise, irmão. E eu quero dizer para você que se você tiver uma atitude parecida com a dela, Deus vai te sustentar e vai derramar uma unção de multiplicação dentro da sua casa. Não vai faltar nada para você comer, não vai faltar nada para você vestir, não vai faltar nada para você beber, não vai faltar o emprego, não vai faltar o sustento, porque nosso Deus é o Deus que nos sustenta em meio à crise. E eu quero deixar mais um texto para você. Em Lucas, no capítulo 14. A partir do verso 13. Eu não vou ler porque o texto é extenso e você conhece. Lucas no capítulo 14, a partir do... Vai falar ali... É Mateus, irmão, perdão, anotei errado. Mateus. Mateus 14, versículo 13. Mateus 14, versículo 13. Vai falar da multiplicação. Mateus 14, 13. Vai falar da multiplicação de pães. Você conhece essa passagem. Então, tinha uma multidão ali de aproximadamente 5.000 pessoas, até mais. E havia uma crise ali instalada. Tinha uma multidão que precisava comer, mas não tinha comida. E isso serve para você que acha que vai faltar comida na sua casa em meio a essa crise, em meio a esse vírus. E o que aconteceu? Eles pegaram o pouco que eles tinham, que era 5 pães e 2 peixes, e colocaram na mão de Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus multiplica aquilo e alimenta aquela multidão. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando eu pego o pouco que eu tenho e coloco na mão do Senhor, faço primeiro para Deus, faço primeiro para a obra de Deus, Deus pega esse pouco que eu tenho e multiplica dentro da minha casa. Quando eu faço para Deus primeiro, pegando o pouco que eu tenho e colocando na mão de Jesus, o próprio Jesus vai fazer com que uma unção de multiplicação entre dentro da minha casa. E Deus vai multiplicar isso que tem na minha casa durante o mês e não vai faltar alimento. Então, eu sei que existem pessoas que estão correndo para os mercados, comprando comida, achando que vai faltar o alimento.
Mas eu quero dizer para você, se você pegar o pouco que você tem, consagrar a Deus, oferecer a Deus e fazer para Deus primeiro, uma unção de multiplicação vai entrar dentro da sua casa. E não vai faltar comida para você. Então eu quero que você pense em algo. Você tem duas opções em meio à crise. Você pode pegar o que você tem na sua mão e você pode fazer desse pouco o seu sustento. Se sustentar com esse pouco que você tem. Ou você pode pegar esse pouco que você tem, fazer primeiro para Deus, colocar na mão de Deus e viver o milagre da multiplicação na sua casa. Então, eis aí a opção que você tem na sua mão. E nós vemos que a viúva decidiu fazer a segunda coisa. Ao invés de pegar aquele pouco que ela tinha, fazer para ela o seu filho e depois morrer, ela decidiu fazer primeiro para Deus. Decidiu fazer primeiro para o profeta. Decidiu primeiro acreditar na palavra, na profecia que aquele profeta tinha liberado. E eu quero profetizar hoje na sua vida que se você fizer primeiro para Deus, se você oferecer o pouco que você tem para Deus, não vai faltar comida na sua casa. Deus vai multiplicar o pouco que você tem e você vai viver o milagre da multiplicação aí sobre a sua casa em nome de Jesus. Mas eu quero deixar ainda mais um texto, ainda falando sobre fazer para o Senhor primeiro. Está lá em Provérbios, no capítulo 3. E no versículo 9, Provérbios 3, 9, diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão os seus lagares de vinho. Então eu quero ler de novo. Provérbios 3, 9. Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão os seus lagares de vinho. Irmãos, há uma promessa aqui. Uma promessa de multiplicação sobre a minha casa, sobre a sua casa. Mas para que essa unção ela aconteça, eu preciso primeiro honrar a Deus em primeiro lugar, com a primeira parte da minha renda. O texto diz que quando eu tomo essa atitude de honrar a Deus com os meus bens, com a primeira parte da minha renda, uma parte da minha renda, com a primeira parte da minha renda, então sobre a minha casa repousa uma unção de multiplicação. E aí vem o versículo 10. Se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão os seus lagares de vinho. Deus está dizendo que quando nós honramos a Ele em primeiro lugar, com os nossos bens, com uma parte dos nossos bens, mas isso precisa ser primícia, com a primeira parte dos meus bens, precisa haver honra. Quando eu honro a Deus com essa primeira parte dos meus bens, daquilo que eu tenho, da minha renda, então existe uma unção, uma promessa de multiplicação sobre a minha vida. E no meio da crise, irmão, como é difícil honrar a Deus. Porque o que nós fazemos, a tendência que nós temos de fazer é ajuntar para nós, é reter essa parte, é não dar a parte que é de Deus. Mas irmãos, se nós entendermos isso, se nós tivermos fé para entender esse princípio, que quando eu honro a Deus com uma parte dos meus bens, Ele vem sobre a minha vida e traz multiplicação, irmãos, isso vai ser
tremendo, isso vai ser sobrenatural sobre a minha vida. Então eu preciso entender esse princípio. Eu honro a Deus com uma parte dos meus bens e Deus derrama sobre a minha casa uma unção de multiplicação. Mas sem que essa atitude da minha parte aconteça, não tem como essa unção estar sobre a minha casa. Então quando você olha para Malaquias 3, versículo 10 em diante, você já conhece o texto. Deus está dizendo: derramarei sobre vós uma bênção tal, que é muito abundante, que vai abastecer a casa de vocês, a vida de vocês, de uma maneira sobrenatural. Mas para que essa bênção aconteça, vocês precisam honrar a Deus com uma parte dos seus bens, para que haja sustento na casa de Deus. Quando eu levo uma parte da minha renda, dos meus bens, para que haja mantimento na casa de Deus, Deus está dizendo: sobre a casa de vocês vai haver bênção sem medida, que vocês não vão poder medir. Vai ser abundante e sobrenatural. E tem mais. Deus diz assim nesse texto de Malaquias: se vocês têm dúvida que isso vai acontecer, faça o teste. Deus está dizendo assim: tragam uma parte da renda de vocês da minha casa, e se vocês duvidam que isso vai acontecer, façam prova de mim. Me provem se isso que eu estou dizendo não acontecer. Não vai acontecer na vida de vocês. O próprio Deus está dizendo: faça o teste. Então, irmãos, eu não estou falando isso aqui porque a igreja precisa, não. Eu estou ensinando para você princípios espirituais para te sustentar no meio da crise. Porque em meio à crise nós temos a tendência de guardar, de segurar, achando que aquele pouco recurso que nós temos vai nos sustentar no meio da crise. Mas não vai, irmão. O que nos sustenta no meio da crise é Deus. E se Ele não multiplicar na nossa casa, irmãos, nós não vamos conseguir passar. Então eu estou te ensinando princípios aqui, para que você coloque em prática. Então, irmãos, a chave para ser sustentado no meio da crise, faça primeiro para Deus. Faça primeiro para a obra de Deus. Faça primeiro ao Senhor. Coloque o seu pouco na mão do Senhor. E o próprio Deus vai sustentar você. Em meio à crise, Deus vai derramar unção de multiplicação sobre a sua casa, em nome de Jesus. Então, a viúva, aqui de 1 Reis, capítulo 17, e no versículo 16, diz assim: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra que falara pelo ministério de Elias. Deus honrou, irmãos, a atitude dela. Deus honrou a atitude que ela teve para com o profeta, para com Deus. E Deus vai honrar você também. Deus vai honrar você se você tomar essa atitude de, em meio à crise, você fazer primeiro para Deus. Você fizer primeiro para a obra de Deus. E eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais. Amém? E o último ponto que eu quero abordar aqui com vocês está no versículo 12 de 1 Reis, capítulo 17. O último ponto aqui da nossa mensagem. 1 Reis 17, versículo 12. Diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-los para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Irmãos, esse último ponto que eu quero abordar com vocês é sobre o uso do pouco que você tem. Aquela viúva, ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. Mas quando ela ofereceu ao profeta, aquele pouco foi suficiente
para que ela vivesse o milagre, para que ela fosse sustentada na crise. E eu quero perguntar para você, hoje, o que você tem para oferecer para Deus? Ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Foi o suficiente para que ela vivesse o milagre. E você? O que você tem hoje para oferecer para Deus? Agora note aqui, eu não quero só falar de recursos financeiros. Nós falamos até agora de recursos financeiros. Mas hoje, o que você tem aí, não somente de recursos financeiros, para oferecer para Deus? Qual é o pouco que você tem para colocar nas mãos do Senhor? Quem sabe o pouco que você tem é a sua própria vida. Quem sabe o pouco que você tem é o pouco do seu tempo. Às vezes você trabalha, faz faculdade, numa correria. Mas aquele pouco de tempo que você tem é o que você quer oferecer para Deus hoje. Para fazer algo para Ele. Para se envolver em algum ministério na casa dEle. Para viver por algo a mais do que somente aqui na terra. Viver por algo eterno. Por algo que é por fé e não por vista. Então, quem sabe sejam os seus recursos. Talvez aí no seu coração o Espírito Santo está falando: eu vou usar o pouco dos meus recursos e vou levar para Deus, oferecer para Deus, para que Ele me sustente na crise. Mas quem sabe aí é o seu coração hoje. Hoje você quer oferecer o seu coração para Deus. Senhor, entra no meu coração, que é o que eu tenho para oferecer. Quem sabe essa sua vontade de fazer a obra de Deus, essa vontade de servir ao Senhor, de fazer algo. Então, qual é o pouco que você tem para oferecer para Deus nessa noite? Pedro tinha um barquinho velho. A única coisa que Pedro tinha na vida, um barco velho e umas redes velhas. Mas Pedro pegou aquele barquinho velho e quando Jesus precisou, ele falou: Senhor, está aqui à sua disposição. Pedro ofereceu aquele barquinho velho para Jesus usar, para que Jesus pudesse pregar para a multidão, ensinar a multidão. Era um pouquinho que Pedro tinha, mas ele colocou na mão de Jesus. E Jesus fez dele um grande pescador de almas. Jesus fez dele um grande ganhador de almas. Jesus fez dele o pai da igreja. Jesus disse para ele: Pedro, sobre essa rocha que era o próprio Jesus, eu vou edificar a igreja e vou te dar, Pedro, as chaves do céu e da terra. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra também vai ser desligado no céu. Mas tudo isso começou com um pouquinho, um barquinho velho. Pedro disse: está aqui, Senhor, está à sua disposição. E por causa dessa atitude de Pedro, de oferecer o pouquinho que ele tinha, Jesus o fez dele um grande homem. Quem sabe você está aí na sua casa, você tem um dom, você tem um talento, você tem algo que hoje você pode colocar na mão do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus vai pegar o pouco que você tem e vai multiplicar e vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? E eu quero encerrar aqui com Romanos, no versículo 12. No capítulo 12, perdão. E no versículo 1. Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, a sua vida hoje é o que você pode oferecer para Deus. Talvez você se sinta pequeno, não tenha muitos talentos, mas ofereça a sua vida como um sacrifício a Deus.
Ofereça a sua vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E Deus vai fazer de você, vai fazer em você, vai fazer na sua família grandes coisas. Se nessa noite você tomar essa atitude através dessa live, desse culto online, quem sabe se nós estivéssemos na igreja essa palavra não ia chegar em você. Mas o Espírito Santo me manda te dizer, ofereça sua vida em sacrifício a Deus. Seja você o sacrifício. Seja você algo que seja santo e agradável diante de Deus. Ofereça você mesmo. Ofereça a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. E você vai viver muitos milagres. Você vai viver grandes coisas com o Senhor Jesus na sua vida e na sua família. Amém? Então eu só quero te lembrar, nessa noite, que você tem um Deus que te sustenta em meio à crise. Você não precisa temer, você não precisa andar ansioso, você não precisa preocupar com a crise, com o vírus. Você só precisa entender que tem um Deus cuidando de você. Amém? Então, eu quero deixar algumas coisas aqui para te relembrar do que nós falamos e para que Deus venha te sustentar em meio à crise. Primeiro, seja fiel a Deus. Deus cuida dos fiéis, irmãos. Deus cuida dos seus filhos e Deus cuida daqueles que são fiéis. Então, se você é fiel, se você honra a Deus, se você é fiel em toda a sua maneira de ser, de agir, de andar, não se preocupe. Você tem um Deus que é fiel com aqueles que são fiéis e Deus vai cuidar de você. Segunda coisa, tenha fé que Ele vai te sustentar. Você precisa dar um passo de fé e a fé você não vê. É a certeza das coisas que você não vê, mas que você tem certeza que vão acontecer. Então, para que Deus te sustente em meio à crise, dê um passo de fé. Faça como essa viúva. Dê um passo de fé. E a unção de multiplicação vai estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Terceiro, faça primeiro para Ele. Não tenha medo de tomar essa atitude. E por último lugar, em quarto lugar e por último, ofereça o pouco que você tem. Quando você fizer isso, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Deus te abençoe. No nome de Jesus, que essa palavra fique no seu coração. Eu acredito que o pessoal vai deixar lá na página do nosso Facebook, lá da igreja. Assista. Se foi bênção para você, compartilhe para outras pessoas. Eu vim aqui com muito medo disso tudo novo para nós, mas eu vim aqui para deixar essa palavra para o teu coração. Que no meio da crise, nós temos um Deus que vai nos sustentar, que vai nos guardar, em nome de Jesus. Amém? Quero que você curva a sua cabeça, aí na sua casa, onde você está. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós cremos, ó Pai, que em meio à crise, o Senhor vai continuar nos sustentando. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar os recursos financeiros. Ainda que não tenha emprego, o Senhor vai multiplicar o celeiro dos teus filhos. O Senhor vai multiplicar o pouco que os seus filhos têm. Meu Deus, coloca no coração dos teus filhos a fé, Senhor, a coragem para te honrar, para fazer primeiro para ti. E que eles vejam, meu Pai, que as suas promessas, as promessas da sua palavra são verdadeiras e fiéis para cumprir na vida dos teus filhos. Senhor, eu abençoo a casa de todos que estão assistindo aqui, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa enviar na casa deles, ó Pai, o Senhor, os anjos, para guardar eles, para livrar eles de toda doença. Meu Pai, que nenhuma doença, nenhum vírus possa chegar na casa deles, ó Pai. Assim eu oro, agradecido, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua casa. Nos próximos dias, nós não sabemos ainda como nós vamos fazer, mas nós cremos que
por enquanto vai continuar assim o nosso culto online. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa em nome de Jesus.